Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de terça-feira às 17 horas. Essas lives que a gente fala sobre problemas de comportamento nos cães, problemas de passeio, enfim, várias coisas relacionadas a passeio aí. E eu sou a Mônica, e nesse episódio a gente vai falar sobre interações no passeio. Nessa live hoje, então, a gente vai falar sobre interações no passeio e se eu devo ou não deixar o meu cão interagir com outros cães durante o passeio dele, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero explicar um pouquinho para vocês as diferenças entre os diferentes tipos de interações. Ficou uma frase meio diferenças, né? Acho que deu para entender, né? Mas por que eu quero explicar isso? Porque bom, primeiro vamos lá. Qual é o conceito, né, aí de interação que a gente tem? A gente fala, quando a gente está falando sobre cães, a gente fala muito em interação social, tá? Interação social seja com outros humanos, com outros cães, com outros animais. Interações sociais são muito importantes para os nossos cães, tá? Inclusive, essa parte de atividade social, de interação social, é um dos pilares das necessidades básicas dos nossos cães. Então, é um ponto muito importante que a gente tem que ter atenção aí, porque isso é super importante para os nossos cães. O que muita gente confunde é interação social com interação física, tá? E por isso que eu falei que a gente ia começar diferenciando as formas de interação, porque interação física é uma coisa, interação social é outra, tá? Então, assim, interação física é quando a gente está falando realmente em contato direto, em uma coisa mais próxima, em realmente uma interação bem, bem próxima, né? E o que acontece muitas vezes é que a maioria das pessoas acha que interação social é interação física, e eu vou explicar para vocês por que isso não é, antes da gente entender e se é para a gente deixar ou não o cão interagindo no passeio, tá? Então, deixa eu só tomar mais uma água. Antes da gente entrar nesse ponto, vamos entender melhor o que é, então, interação social, que eu falei que é um dos pontos, né, um dos pilares aí das nossas necessidades básicas dos cães. Então, vamos entender o que é essa parte de interação social, de atividade social que a gente tanto fala. Então, interação social é uma coisa muito importante para os cães, porque, enfim, eles são animais sociais, seres sociais, né? Eles gostam dessa coisa de interação, eles gostam de estar próximo, faz parte do cão. E é muito importante para o cachorro essa... Desculpa, eu tô rindo que o Bacon começou a roncar aqui, foi muito engraçado. Mas é muito importante essa parte de o cão ter possibilidade de interagir com outros animais, outras espécies, seres humanos, para que ele desenvolva, né, ou que ele mantenha, ou que ele melhore as habilidades sociais dele, ou seja, melhore comunicação, né, habilidades sociais aí, basicamente. Então, o que seria essa parte de interação social? É o cão realmente poder ter contato com essas outras espécies, seja com o ser humano, ou seja com os outros cães, ou seja com outros animais. Mas quando eu falo contato, eu não digo necessariamente, obrigatoriamente, interação física, tá? Não estou falando de toque, estou falando de ver numa distância que o cachorro tolere, né? Isso até é um ponto muito, muito importante quando a gente fala lá nas necessidades básicas, que é a parte de interação de atividade social. É um pilar das necessidades básicas. Muita gente vem, Mônica, mas o meu cão é reativo. Como é que eu vou deixar ele ter uma interação com outro cão? Como é que eu vou deixar ele interagir com uma pessoa se ele reage? E daí que vem o pulo do gato. Interação social, a gente está falando em proporcionar essa interação de forma que seja agradável para o nosso cão, ou seja, com uma distância que ele fique bem, com uma distância que ele consiga ver aquele outro animal, ou aquele ser humano, ou aquele cão, e consiga ficar bem, consiga se comunicar, né, ou consiga... enfim, a gente precisa proporcionar uma forma do cão conseguir se comunicar, tá? E daí, por isso que eu falo que é diferente de interação física, porque não necessariamente envolve toque. Essa parte de se comunicar pode estar acontecendo, sei lá, 50, 100, 200 metros, dependendo do cachorro, do limiar desse cão, tá? Então, é super possível a gente proporcionar essas interações, essa parte de interação social para cães reativos, só achar o limiar deles, né? Colocar eles numa situação de que ele fique confortável. E, além disso, também a gente pode pensar em outras situações que o cão interage socialmente, em treino com a gente, quando a gente recebe uma visita, enfim, em outras situações também,
não só no passeio mesmo, tá? Então, assim, ficou claro o que é essa parte, o que eu quis dizer com interação social, com atividade social, deu para entender o que é? Espero que tenha dado para entender. Se não ficou claro, vocês me avisam, tá? Agora, isso é extremamente importante, mas interação física também é extremamente importante, né? E quando a gente pensa aí em interação física, com contato entre cães, existem algumas coisas que a gente precisa ter em mente quando eu estou pensando em uma interação saudável, que é o que eu quero, né? Eu quero uma interação, quero que meu cão tenha interações saudáveis aí com outros cães. Então, eu preciso que esses cães, pensando em interação entre cães, preciso que esses cães estejam com uma linguagem corporal adequada, né? Que ambos estejam dando sinais de que estão à vontade, que estão querendo interagir, que estão gostando da interação, ou seja, os famosos sinais de relaxamento, talvez alguns homing signals, mas não de apaziguamento, né? Mas eu quero que ambos estejam à vontade. Eu não quero, eu não vou proporcionar interações que o meu cão vai ser só para colocar ele numa cilada, né? Só para colocar ele numa situação que ele vai ficar tenso, que ele vai ficar, ai meu Deus do céu, eu não estou muito confortável, porque aí não vai estar sendo legal, tá? Então, quando eu estou pensando aí nessa interação mais próxima, eu preciso garantir que ambos os cães estão com essa linguagem adequada, que ambos os cães têm habilidade para interagir, que eles sabem se comunicar, que eles sabem já essa parte de quando estão um cheirando o outro, um dá um sinal um pouco mais que está com desconforto, o outro se afasta, enfim, ter essa habilidade social bem desenvolvida, né? E quando eu falo em ambos, eu tenho que garantir que o meu cão está com essa linguagem, porque se o meu cão está com a linguagem adequada, mas o outro não está querendo interagir, não vai rolar, não é para rolar interação, porque o outro cachorro não quer, eu tenho que respeitar a vontade do outro. Da mesma forma que se o meu cão não está com a linguagem adequada para interagir, mas o outro tá, eu não vou deixar isso acontecer, porque eu não vou colocar o meu cão numa situação que ele não vai ficar à vontade. Então, eu preciso garantir que ambos estejam com essa linguagem adequada. E como é que a gente faz isso? Aprendendo, estudando e sempre refinando o nosso conhecimento sobre linguagem canina. Não adianta dizer, mas eu já sei, mas já estudei linguagem canina, já sei. Não, linguagem canina é uma coisa que a gente está sempre, constantemente estudando, aperfeiçoando e melhorando. A gente não é um cachorro para se comunicar da mesma forma que eles, então a gente tem que estar sempre estudando ao máximo para entender as sutilezas de cada cachorro. Por que é importante também analisar os dois? Quando eu falo que tanto o meu quanto o outro cão que eu quero que o meu cão interaja fisicamente, porque a maioria das pessoas foca só no seu cachorro e esquece que o outro cachorro também se comunica. Então, o meu cão tem que estar com uma postura legal, o meu cão tem que estar à vontade, tem que estar relaxado, tem que estar confortável, tem que estar confiante, mas eu tenho que olhar o outro também. Não adianta só o meu cão estar à vontade se o outro não está. E daí, se eu olhar o meu cão e ver, nossa, meu cão está super afim, está querendo interagir, vou deixar chegar. Deixa chegar, eles interagem e dá uma merda, provavelmente eu não olhei o outro cão e não vi que ele estava daqui a pouco me dizendo, olha só, eu não quero essa interação, tá? Então, muito importante olhar a linguagem de ambos os cães. Outros pontos muito importantes que as pessoas esquecem, principalmente no contexto de passeio, de proporcionar opções do cão se afastar. Então, vamos pensar aí que eu estou deixando o meu cão interagir com o outro. Se eu tenho... Putz, eu não tenho mais nenhum bonequinho aqui, tem só meu pato. E, bom, controle remoto. Eu ia montar um cenáriozinho para mostrar para vocês aqui, mas não tenho nada à mão. Mas, assim, então vamos pensar que tem dois cães querendo interagir, aí os dois estão à vontade, então já cumpriu o pré-requisito da linguagem, tá? Os dois estão com uma linguagem legal para se aproximar, e eu deixo esse cão se aproximar, cheirar um ao outro, enfim, e eu fico, vamos supor que aqui está um cão, aqui está o outro, e eu sou essa caneta e fico aqui assim. Percebem como o patinho aqui, que é o meu cão, por exemplo, ele não tem muita opção de fuga para cá, e também não tem muita opção de fuga nessa direção, porque eu estou bloqueando o caminho. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar quando a gente está proporcionando essas interações diretas, físicas entre os cães, é deixar opções do cão virar e se afastar e conseguir sair com sucesso para evitar que ele mostre agressividade. Porque o que acontece, né? Muitas vezes o cachorro tenta se afastar, não consegue, porque às vezes o tutor está no meio do caminho, às vezes a guia tensiona, às vezes tem uma árvore do lado e ele não consegue virar para sair, e daí ele tentou sair, não conseguiu, e daí ele, putz, vai para cima. Então, eu tenho que garantir que o meu cão não fique encurralado, né, durante uma interação. Então,
um lugar mais amplo, né? Não vou fazer, tipo, uma árvore, eu e o outro cachorro chegando todo mundo do mesmo lado, fica um amontoado ali que o cachorro não vai nem saber para onde ir. Então, garantir essa opção do cão poder ter essa opção de se afastar. E eu também tenho que ter certeza de que meu cão já tem uma habilidade bem desenvolvida de saber sair de situações, que é justamente isso que a gente estava falando aqui do cão conseguir se afastar. Para ele conseguir se afastar, ele tem que ter essa habilidade bem desenvolvida do tipo, estou cheirando outro cão, não quero continuar a interação, vira a cara, sai para o outro lado e sai andando e consegue sair da situação. Então, isso é uma habilidade que o cão pode aprender, ele precisa ter essa habilidade de saber sair da situação para poder ter essas interações físicas de forma segura, tá? Então, aí 3 pontos bem importantes que a gente falou. O primeiro ambos com uma linguagem adequada, tendo a opção de se afastar e sabendo sair dessas situações, o cão tendo habilidade para sair dessas situações. Então, ficou claro, espero que tenha ficado claro até aqui, qual é a diferença entre interação social, tá? E qual é a diferença entre interação física. Então, vamos lembrar, interação social não precisa ser direto, contato direto. Pode ser com distância, com uma distância que o teu cão tolere. Ele só tá vendo um negócio lá longe, outro cachorro, outra pessoa. Olhei, vou farejar aqui no chão, vou virar minha cabeça, vou sair para o lado, vou fazer qualquer outra coisa e tá tudo bem. Então, isso já é uma interação social. Esse tipo de interação no passeio eu acho excelente, porque, inclusive, é como a gente vai trabalhando a reatividade, né? Buscando gatilhos, buscando outros cães, ficando a uma distância segura e deixando o cão se comunicar, sair da situação, deixar ele numa situação à vontade, que ele possa fazer outras coisas, como farejar, enquanto ele explora o gatilho, né? No caso, se for um cachorro, com distância. Então, isso já é uma interação social, e isso eu acho ótimo que a gente faça, respeitando a distância que o nosso cão tolera, tá? Aí, quais são os problemas aí, possíveis problemas que podem acontecer quando a gente quer proporcionar interações de qualquer jeito durante o passeio, tá? E quando eu estou falando agora em interações, vou falar das duas, tanto da interação social quanto dessa interação física realmente de contato próximo, tá? Só uma coisa, a interação social pode ser uma interação física, mas a interação física não necessariamente... Não, peraí. Só um pouquinho. Volta. A interação social pode ser física, mas também pode não ser, pode ser com distância, enquanto que a interação física direta é uma interação social, tá? Deu para entender que uma é a outra, mas a outra não necessariamente é a uma? Acho que deu, né? Bom, então, assim, quais são os problemas que eu posso acabar tendo quando eu faço essas interações de qualquer jeito? Eu posso acabar passando do limiar do meu cão, então colocando ele numa situação que ele fique desconfortável, estressado, acabe reagindo, acabe mostrando agressividade, né? Então, isso vale para as duas, tanto para interações com distância, quanto para interações próximas, diretas, né? Com contato físico. Então, eu tenho que ter, que nem eu falei, uma habilidade muito boa de leitura de linguagem corporal para isso não acontecer. Claro que às vezes vai acontecer alguma coisa externa, que pode acabar, né, passando um pouco do limiar do cachorro, mas a gente tem que ter uma bela habilidade de ler a linguagem corporal do nosso cão para isso não acontecer. Eu posso acabar colocando o meu cachorro em uma situação muito difícil, que ele não saiba lidar, uma situação que ele ainda não tem habilidade para lidar, então que ele ainda não... Lembra do exemplo que eu falei do cachorro saindo da situação? Que isso é uma habilidade que ele desenvolve? Então, se o meu cachorro não tem essa habilidade, eu posso acabar colocando ele sem querer em uma situação muito difícil. Tá? Então, é muito importante que eu saiba que tipo de habilidade o meu cão já tem para colocar ele em situações que ele consegue lidar. Né? Então, o meu cão tem dificuldade de sair de situações com cães grandes, então eu vou ter um cuidado maior, eu não vou deixar ele chegar tão perto, vou ficar mais longe, vou respeitar essa distância. O meu cachorro consegue... lida muito bem, né? Consegue sair muito bem de situações quando são cães pequenos. Beleza, então eu vou, de repente, aproximar ele, fazer interações mais próximas com cães menores, tá? Então, isso tudo são cuidados que a gente tem que ter. E a gente não pode fazer de qualquer jeito, tá? Então, ponto número 1, passar do limiar do cão. Ponto número 2, colocar o cão numa situação muito difícil. Qual é o ponto número 3 aí, né? Qual um possível problema que pode acontecer durante essas interações de qualquer jeito que a gente faça? Que nem eu falei, colocar o cão numa situação que ele não tem a opção de fuga. Então, lembra do cenário lá do cachorro 1, o cachorro 2 indo interagir, e o tutor vem e se posiciona aqui. E daí o cachorro vai tentar sair, meio que fica preso entre um cachorro e tutor e não consegue sair. Então, esse é um possível problema, que se a gente não tem atenção e faz a interação de qualquer jeito, pode acontecer, posso deixar o cachorro
preso ali, meio que esmagado, e ele acabar reagindo de uma forma inadequada, tá? Oiê, agora que eu vi aqui, oi. Então, deixa eu ver o que mais. Então, já falamos de 3 pontos aqui que podem ser problemas de quando a gente proporciona essas interações de qualquer jeito. Vamos ver o quarto. O quarto é justamente, assim, vocês vão ver que todos eles estão ligados, tá? Mas, assim, eu não conseguir ler o meu cachorro, né? Eu não ter habilidade suficiente para ler o que o meu cão está tentando me dizer, ler a linguagem corporal do meu cão e acabar colocando ele em uma situação muito difícil. Acabar colocando ele em uma situação que ou ele não sabe sair, que ele ainda não tem habilidade, ou que está muito perto. Enfim, então tem que ter um grande cuidado com a linguagem corporal. É a chave aí dessa parte de ter interações positivas, seguras e agradáveis, tá? Um ponto muito importante, assim, peço de coração para vocês. Quando vocês estão passeando com o cachorro de vocês e vocês cruzam com outro cachorro e o outro tutor diz, não, ele adora interagir, não sei o quê, deixa ele chegar perto, eles darem oi. Gente, não confia no que o outro tutor está falando, tá? Não confia. Por quê? Não é porque ele está mentindo propositalmente, não, mas é porque a maioria das pessoas não sabe o que está falando. A maioria das pessoas acha que o cachorro adora interagir, o cachorro está odiando aquilo ali, o cachorro está zero à vontade, está com medo, está nervoso, ou tá se frustrando porque não está conseguindo interagir direito, enfim, pode ser um monte de coisa. Então, não caiam no papo da pessoa dizendo, ele adora interagir. Não ouça o tutor, ouça o cachorro está sempre dando informação para a gente. Então, olha para o cachorro daquela pessoa e vê como é que está a linguagem daquele cachorro, vê se esse cachorro está à vontade, tá? Muito, muito, muito importante, porque a maioria das pessoas não sabe dizer se o cão dela está à vontade, está gostando de uma interação ou não. Além disso, outros pontos, né? Peraí, deixa eu ver aqui que eu me perdi na minha listinha de pontos. Só um minuto. 1, 2, 3, 4, falei, tá? O quinto. Tá, lembrei. Eu coloquei os meus bullet points para não esquecer de nada. Eu já não estava entendendo mais o que eu tinha escrito. Mas é que, que nem eu falei, é muito importante que a gente saiba ler o nosso cachorro, né? Então, além de saber ler o outro, que nem eu acabei de falar nesse caso do tutor dizendo, ele gosta, e tu tem que saber ler o outro cão para ver se o outro cachorro tá à vontade, muito mais do que saber ler o outro cachorro, a gente também precisa saber ler o nosso cachorro. É muito, 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 muito importante, né? Porque senão a gente fica naquela, acho que ele quer, ele tá abanando o rabo. Acho que ele tá gostando, ele tá abanando o rabo, ele deve estar gostando, né? E daí o cachorro, tipo, tá ali, sei lá, apavorado, dando vários sinais que não tá à vontade, e a pessoa tá ali olhando para um rabo que tá daqui a pouco balançando e acha que o cachorro tá gostando. Então, muito importante saber ler o nosso cão, tá? E um ponto muito importante, muito, muito, muito importante, que acho que é o mais importante, é que, assim, quando a gente está falando de interações, agora mais interações físicas mesmo, interações com contato, tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque por mais que a gente tenha uma excelente habilidade de leitura de linguagem corporal, tem alguns cães, tá? Que escalonam muito rápido, tá? Muitas vezes na rua a gente não conhece o outro cão, a gente está só ali observando, lendo a situação, tentando entender a situação, né? Mas tem cães que vão do 0 ao 100 assim, é muito rápido. Então, assim, tem cães que escalonam para um comportamento mais agressivo muito rápido. A gente não sabe qual é o contexto, qual é o histórico daquele outro cachorro, né? A gente não sabe do que aquele cachorro já passou ou não passou, um cachorro que está cruzando com a gente na calçada, por exemplo. Então, tem que ter um cuidado redobrado, tá? Então, não fiquem com essa ideia de que porque o cachorro está passando, eu estou passeando aqui, um outro está ali, eu preciso que o meu cão dê oi para o outro. Não é obrigação. Eu acho, a gente falou no início da aula que é super importante ter interações, mas tem que ter um cuidado, porque, assim, por esse contexto de passeio, às vezes o cachorro escalona muito rápido, ou às vezes talvez não escalone muito rápido, mas está num contexto de guia, o cachorro não tem opção de fuga, o cachorro está com o tutor perto, pode ter alguma situação de posse, enfim, pode ser que o cachorro escalone mais rápido do que ele escalonaria esse comportamento por uma agressividade, e assim, a gente não tem por que às vezes colocar o nosso cão numa situação de risco, tá? E quando eu falo de risco é porque uma briga de cães coloca tanto os nossos cães quanto a gente em risco e a gente nunca sabe como a outra pessoa vai reagir, tá? Então, assim, eu não sei se vocês já viram, já presenciaram briga de cães, é uma situação extrema que todo mundo fica nervoso
e que na hora de ter que separar, se tu tá na rua passeando, as guias se embolam. Tem um monte de vídeo na internet que a gente vê as pessoas indo fazer interação de cachorro, e daí no fim os cachorros estão tensos e estão andando, e daí do nada não, obviamente, mas começam a brigar e os tutores se embolam com as guias, caem no meio, e daí ninguém consegue separar porque vira uma bola de neve. Tipo assim, a gente nunca sabe como é que vai ser o resultado disso, tá? Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai querer fazer interações durante o passeio, interações físicas do nosso cão com outro cão. Interação social, de longe, com distância, maravilhoso, perfeito. Respeita a distância do seu cão, vai lá, bora, treina, melhora as habilidades sociais do seu cão, excelente. Mas, assim, interação física com contato direto, acho que tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Até porque muita gente, pensando aí também, eu falei muito em contextos de guia, né, do cachorro preso, não tendo opção de fuga, mas mesmo com cão solto, a gente vai nas praças, a maioria das pessoas que simplesmente chega e solta os cães, não entende porcaria nenhuma. E daí a pessoa tá lá dizendo, meu cachorro é bonzinho, meu cachorro é bonzinho. E daí quando tu vê, o cachorro tá tocando terror, avançando nos outros, e o cachorro solto, ninguém consegue pegar. Então, assim, tem que cuidar, tá? Eu acho que não é por isso que a gente não vai deixar o nosso cão interagir, a gente já vai falar sobre como proporcionar essas interações de forma segura, tá? Mas eu não sou da opinião de que o meu cachorro tem que dar oi para todo mundo na rua. Longe disso, sabe? Deixa eu ver o que falaram aqui. Em casa em passeio, nunca... E caso em passeio, nunca haja interação física. Isso não é ruim para eles, digo no casos muito simpáticos. Então, aí que tá. Nós já vamos falar sobre como proporcionar essas interações de forma saudável, tá? E pensando em cães muito simpáticos, cães que gostam de interagir, eu não vejo problema tu deixar interagir, mas o problema não é a interação física, o problema é a interação física sem cuidar todos os detalhes, entende? Então, é só tipo assim, meu cão adora outros cães. Tô passando na rua, ele tá super feliz querendo interagir com o outro. Eu tenho que ver se todos os pré-requisitos para ter uma interação legal vão estar sendo cumpridos, tá? E mesmo assim, eu tenho que ficar com um olhar mais atento para ver se, tipo assim, o outro cão tá ficando tenso, não tá? O outro tutor sabe o que tá fazendo, não sabe? O outro tutor tá segurando a guia direito, não tá? Os cães estão tendo opção de fuga, estão tendo opção de sair da situação. Então, eu acho que tem muitos fatores que tem que cuidar, tá? E não estou dizendo que é para vocês nunca fazerem interações com o cão de vocês, pelo amor de Deus, interações de contato direto na rua. Mas é para ter cuidado, não é para sair fazendo a moda louca, entende? E eu acho... como é que eu vou explicar isso para vocês? Deixa eu ver. Normalmente não entende nada mesmo. A maioria das pessoas não entende nada e daí tá com o cachorro tocando terror e o resto, todo mundo que está sofrendo as consequências ao redor, né? Eu só ver que eu ia comentar um negócio com vocês, deixa eu ver se eu esqueci ou não, peraí. Deixa eu ver. Normalmente as interações não são muito bem guiadas pelos tutores. Isso é um ponto muito comum, que as pessoas deixam o cachorro se cheirar, se enfiam no meio, começam a conversar, esquecem o cachorro ali, e daqui a pouco um cachorro está indo muito intenso por cima do outro, o outro não está confortável, pode dar algum problema. Então, interação direta, tem que estar atento. Quer deixar o teu cão tá confortável, o outro tá confortável, tá respeitando espaço, tá deixando a opção de fuga, beleza. Vai com cuidado, sabe? Fica atento, faz uma coisa cautelosa. Não é tipo assim, sabe? Solta e vai, segura a mão de Deus e vai. Né? Acho que tem que ter um cuidado, porque ninguém quer colocar o seu cachorro em uma situação, daqui a pouco, de um outro avançar em cima do seu, ou até mesmo do seu avançar no outro. Tipo, não é legal esse tipo de situação. Então, tem que ter um cuidado. Por isso que, agora falando num outro ponto, por isso que é tão importante a gente treinar o nosso cão para que ele tenha o máximo de habilidade social, para que mesmo nessas situações difíceis ele consiga sair dessas situações, tá? Então, eu não estou dizendo que não é para vocês fazerem isso, mas é para fazer, se é para fazer, tem que ser bem feito, com umas coisas bem bonitinhas, e tem que treinar para poder fazer isso, tá? Não é só chegar e sair fazendo de qualquer jeito. E assim, Mônica, não vejo necessidade, né, dos meus cães darem oi para todo mundo na rua, tá? E eu acho que a gente tem que respeitar a vontade do nosso cão, se ele tolera as coisas com uma certa distância, a gente fica numa certa distância e vai trabalhando para que eles fiquem à vontade com distâncias menores, até daqui a pouco ter interações físicas com outros cães, por exemplo. Mas eu prefiro que os meus cães tenham interações físicas com poucos cães, mas cães que eu conheço, que eu sei das habilidades sociais, que eu sei quem são os tutores, que eu sei que eu vou ficar à vontade, que a gente consegue fazer daqui a pouco uma interação legal, do que sair jogando roleta russa
na rua, sabe? Então, por mais que cumprindo todos os pré-requisitos ali, cães sabendo as habilidades, tendo opções de fuga, não tendo rotas de fuga bloqueadas, né? Eu prefiro que os meus cães tenham poucos, mas bons amigos daqui a pouco para interagir, do que sair interagindo com qualquer cachorro na rua, sabe? Acho que, enfim, mas isso é uma opinião particular minha em relação aos meus cães, tá? Deixa eu ver aqui. Vejo muitos tutores não respeitando os sinais de seus cães também, como um rosnado ou um puxão para longe. Vejo muita insistência por parte dos tutores com cães claramente não confortáveis. Total, Vitória, total. Isso é muito comum. Então, é aquele caso ali que eu falei antes, né, da pessoa que, ai, meu cachorro adora interagir, e o cachorro tá, tipo, totalmente desconfortável, às vezes tentando fugir pro outro lado, e a pessoa tá ali forçando o cachorro a interagir. Então, ouçam o que o cachorro diz, não o que o tutor tá dizendo, né? E é importante que a gente traga informação para os outros tutores para que eles vejam que o cão deles, daqui a pouco, na maioria das vezes, não está confortável, né? Que ele não está à vontade com aquela interação. Então, para que, enfim, respeitar as vontades do cão e proporcionar mais bem-estar, porque nada mais desagradável do que a gente ficar numa situação de interação que a gente não está à vontade, né? É super desconfortável. Para o cachorro é a mesma coisa, tá? Então, assim, como é que a gente pode proporcionar esse tipo de interação de forma adequada, né? Falei do porquê que eu não gosto, enfim, os possíveis problemas, tá? Lembrando, eu falei possíveis problemas que podem acontecer. Estou dizendo que é para ninguém nunca deixar o cachorro interagir? Não, mas é só para vocês saberem de potenciais problemas que podem acontecer e vocês terem essa informação e conseguirem julgar com clareza quando vocês se depararem com uma situação de interação na rua. Tipo, deixa o meu cão interagir? O outro cão tá legal? Não tá? Tem opção de fuga? Não tem? Meu cão já tem essa habilidade? Putz, eu tô confiante, porque aqui a gente só falou até agora do cachorro, né? Mas eu, no caso, a pessoa que tá segurando a guia tá confiante para conduzir uma interação, ela está se sentindo segura, porque isso também importa, né? A gente também tem que estar confiante para conduzir uma interação. Então, como é que a gente vai proporcionar? Primeiro, vamos falar sobre interações sociais, interações à distância, tá? A gente vai como é que a gente vai proporcionar elas de forma adequada? Respeitando a distância do nosso cão, né? Respeitando a distância que ele fica à vontade, ou seja, trabalhando sempre abaixo do limiar, ficando numa situação que o meu cão fique confortável à vontade. E como é que eu vou fazer isso? Entendendo linguagem canina. Eu preciso entender o mínimo para conseguir ver, olha, meu cão está à vontade, ó, meu cão acho que não está muito à vontade, então eu vou me afastar um pouco mais, tá? Então, eu preciso saber linguagem canina para poder proporcionar essas interações de forma saudável com distância, na qual o meu cão vê o outro cachorro lá longe e fica tipo, tudo certo, beleza aí, vou farejar a graminha aqui, sabe? E consiga ficar à vontade. Agora, pensando em interações físicas, que nem eu falei, eu gosto muito de proporcionar interações com cães que a gente conhece, tá? Então, daqui a pouco, algum amigo do Instapet, que também tem cachorro, que estuda sobre linguagem, que estuda sobre comportamento, que já sabe o mínimo, tutores responsáveis, às vezes cães de alunos, assim, sugiro também. Então, se vocês têm pessoas com, sei lá, amigos, conhecidos que têm cães que vocês conhecem, sabem do histórico, enfim, podem ver o cão em outras situações antes, às vezes, ver como é que esse cão se comunica, facilita muito na hora que você vai fazer uma interação, tá? E saber, né, usar aí daqui a pouco, se são cães de conhecidos, cães que têm já tem uma boa habilidade de interação, meu Deus, faltou a palavra, uma boa habilidade social, que já conseguem se comunicar legal, né, que já tem uma linguagem adequada para interagir, que já ficam mais à vontade. Então, eu gosto sempre de começar por isso, como eu falei para vocês, eu prefiro que os meus cães interajam com poucos, mas com cães que sabem interagir, do que daqui a pouco eu colocar eles numa situação na rua que o outro cachorro pode escalonar rapidamente, daqui a pouco não proporciona, não estou nem dizendo que escalonar daqui a pouco por uma situação de briga, mas por uma situação mais tensa, de sinais de agressividade que possa colocar meu cão numa situação desagradável, tá? Mas isso é um ponto meu, eu prefiro, tá? Aí isso cabe a cada um decidir. Pelo amor de Deus, uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo, desculpa pela palavra, mas é ficar cagando regra na vida dos outros, tá? Então, uma coisa que eu nunca vou chegar aqui e dizer, nunca interage com o cachorro do outro na rua.
Sempre interage com o cachorro doce na rua. Ai, tem que interagir todos os dias, tem que dar oi para todos os amiguinhos na rua. Ah, não, nunca pode dar oi para outros amiguinhos. Não, eu não gosto de fazer isso porque eu acho que não tem regra. Eu gosto de trazer a informação, tá, para vocês, explicar os prós e os contras, o que eu acho importante para vocês pegarem essa informação, absorverem e pensarem, para minha realidade, acho que eu posso fazer isso. Ah, acho que nessa situação eu posso fazer aquilo, sabe? Vocês pegarem essa informação e julgarem da melhor forma possível. Então, não estou aqui para ficar dando regra, porque não existe regra, tá? É só para mostrar os prós e contras aí de cada uma das situações. Ficou claro até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Não falaram mais nada, fico já com medo que ninguém tenha entendido nada, que estejam bem perdidos. Espero que tenha ficado claro. Pelo menos me mandem um coraçãozinho para eu saber que vocês entenderam alguma coisa. Vou dar uns segundinhos aí, que eu falei tudo e mais um pouco do que eu tinha para falar já. Ficou alguma dúvida? Se não ficou nenhuma dúvida, aí eu já encerro a live. Ah, recebi um coração, obrigada. Então não ficou, pelo menos uma pessoa disse que não ficou com dúvida. Ó, outra, ótimo. Mais corações, obrigada. Então, se vocês não ficaram com dúvida, era isso que eu tinha para passar de informações sobre essa questão de interações. Como eu falei quando eu respondi o story, era assim, quase tema para uma live, porque é um tema que dá para a gente entrar muito no detalhe, né? Então é muito, não tem como eu responder em 15 segundos se eu gosto ou não de interações do passeio, né? A gente teve que primeiro pontuar quais eram os tipos de interação, os prós, os contras, o que precisa, o que não precisa, quais eram os benefícios, né? Como fazer, enfim, quais possíveis problemas que podem surgir, muita coisa para falar em uma story só, então achei que era um tema legal para a gente falar assim em mais detalhes. Espero que vocês tenham curtido e se ninguém mais perguntas, é isso, tá, gente? Opa, aí. Então tá, era isso, tá? Um beijo, boa semana para vocês.